Olá pessoal, meu nome é Aline, esse canal é novo e hoje é o meu primeiro vídeo. Eu estou fazendo esse canal para passar algumas informações e falar um pouco sobre a escola bíblica infantil, maneiras de como você dar aulas, visuais novos, recursos para você usar durante a sua aula, brincadeiras, atividades, todas as coisas que você pode usar com seus pequenos. Servem para juniores, para primários, para os pequenininhos, o importante é passar a mensagem de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Como passar a história da Páscoa para as crianças. Como eu fiz para dar a minha aula da Páscoa. Eu vou contar um pouquinho para vocês como eu fiz, mostrar um pouco os visuais que eu montei para passar essa história e dar um pouco de ideias para vocês poderem criar a melhor maneira de passar essa história para as crianças de vocês, tá? A melhor maneira de dar essa aula. A minha aula eu dei com os visuais que eu mesma fiz, que são rodelas de EVA, tá? Aqui, feitas todas de EVA, ó, que contam a história da Páscoa. É importante que você tenha uma dinâmica na sua aula, que você tenha, né, um cronograma do que você vai fazer planejado antes, tá? Por exemplo, na minha aula, eu começo sempre com uma oração, é lógico, para que Deus abençoe essa aula. Geralmente eu deixo uma das minhas crianças fazer essa oração, porque eu acho importante que elas participam e aprendam a orar, desde pequenos. Depois dessa oração, vocês podem começar a passar um louvor, mas é importante que esse louvor tenha a ver com o tema. Crianças, elas absorvem muito através da música, então é ótimo usar esse recurso com elas. Procure músicas que tenham a ver, no caso da nossa aula hoje da Páscoa, né? E passa alguma música para eles, ensine a letra, e aí eles já vão começar a se inteirar do assunto da aula. Quando você for explicar, já não é algo tão desconhecido, né? É importante que tenha dinâmicas também, mas as dinâmicas devem ser feitas de acordo com a aula. Nunca fazer uma brincadeira que não tem nada a ver com o assunto. Você precisa fazer com que eles prestem atenção no assunto em que você precisa passar, na sua mensagem, ok? Então vamos começar. Eu vou contar um pouquinho de como eu fiz a aula e depois eu vou contar a história através dos visuais para vocês poderem entender, tá? Eu cheguei e comecei a perguntar para eles: quem é o animalzinho que representa a Páscoa? Qual é o animal, né, que tem a ver com a Páscoa? E a maior parte deles me respondeu o coelhinho. Eles ficaram muito surpresos quando eu falei: na verdade, o coelhinho não tem nada a ver com a Páscoa. E aí eles ficaram: tá, tia, mas então qual é o animalzinho que tem a ver com a Páscoa? Aí eu falei: bom, antes de dizer o animalzinho que tem a ver com a Páscoa, eu vou contar a verdadeira história da Páscoa para vocês. É importante que eles saibam que a Páscoa existem dois momentos distintos: no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ok? Os visuais, eles servem para contar tanto a história do Antigo Testamento quanto a história do Novo Testamento. Então eu vou contar através agora dos meus visuais para vocês a história e depois eu finalizo como vocês podem falar com as crianças no final, ok? Eu disse para os meus alunos que Deus escolheu um povo para chamar de seu, e esse povo era o povo de Israel. O problema é que o povo de Israel, ele era escravo. E aí eu mostro primeiro o visual. É importante, ó, que vocês mostrem as correntes que simbolizam a escravidão. Eles eram escravos do Egito. E quem transformava eles em escravos era, ó, o faraó. Aí vocês podem dizer: o faraó era bravo, olha a cara dele de mal. Ele fazia com que o povo de Israel trabalhasse, com que o povo de Israel não pudesse sair da terra, eles não podiam se desenvolver, eles não podiam, né, viver livres da maneira como eles queriam. Porque ele era muito malvado, o coração dele era endurecido. Mas o povo de Israel, ele conhecia a verdade. E quem conhece a verdade nunca está desamparado. Então o povo de Israel resolveu clamar. E aí vocês mostram as mãozinhas clamando. É importante que vocês perguntem: vocês sabem o que é clamar? Alguns alunos que já são da escola bíblica, que já vêm, né, tendo aulas constantemente, provavelmente já sabem a resposta. Mas você pode ter alunos novos que não sabem. Então é bom você sempre explicar. Dizer: olha, clamar é orar, conversar com Deus,
falar com Deus, porque quando você fala com Deus, Ele te escuta, Ele responde o seu clamor, da mesma forma como Ele respondeu ao clamor do povo de Israel. Deus ouviu o clamor do povo de Israel e, para libertar o povo, mandou um homem, e esse homem era Moisés. Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. E aí vocês podem perguntar, mas será que Moisés fez isso sozinho? Ele foi lá e tirou todo mundo da escravidão? Acho difícil, né? Preciso enfatizar que ele precisou da ajuda de Deus, porque sem Deus ele não conseguiria fazer nada. Para ajudar Moisés a libertar o povo do Egito, Deus enviou 10 pragas ao Egito. É claro que a história das pragas é uma outra história, então é importante que você não se embole na hora de explicar e não entre na história das 10 pragas, porque senão você vai sair um pouco do tema. Alguns alunos seus podem já saber quais são as pragas, porque eles já podem ter tido essa aula, mas outros alunos podem não saber, porque eles podem ser novos na fé, pode ser a primeira vez que eles estejam em uma aula da escola bíblica infantil. Então é importante que você não confunda a cabeça da criança tentando explicar as 10 pragas nesse momento. O importante é elas saberem que foram 10 pragas. O máximo que você pode fazer é dizer por alto quais foram, que foram coisas, feitos grandes de Deus para tentar fazer com que o coração duro do faraó amolecesse. Dizer que Deus fez vários feitos, como transformar a água em sangue, ou o piolho, ou a praga dos gafanhotos, dizer por alto, mas não tente explicar a história agora nesse momento. O importante é você dizer que o coração do faraó só começou a ficar amolecido na última praga, que foi na 10ª praga. E aí você diz, vocês sabem qual foi a 10ª praga? A 10ª praga foi quando Deus disse que todo filho primogênito do Egito iria morrer através do anjo da morte. Mas nenhum filho de Israel morreria, porque os filhos de Israel eram protegidos por Deus. Mas como é que o anjo da morte ia saber quem era filho do Egito e quem era filho de Israel? E vocês sabem o que é filho primogênito? Filho primogênito é todo aquele que nasceu primeiro, é o filho mais velho. E o anjo da morte conseguia saber quem eram os filhos primogênitos do Egito, porque Deus mandou que Moisés avisasse ao povo para matar um cordeiro e passar o sangue desse cordeiro em volta da porta, assim, ó. Quando o povo de Israel passasse esse sangue em volta da porta das suas casas, o anjo da morte, ao chegar na porta, passaria direto. E aí não mataria os filhos de Israel. O povo do Egito não acreditava em Deus. Então, eles não fizeram isso. Logo, o anjo da morte visitou a casa deles. E os filhos primogênitos do Egito acabaram morrendo. O legal é que você pode explicar para as crianças um pouquinho da fé nesse momento. Dizer que mesmo aqueles que não eram criados na fé, se acreditassem em Deus, se eles fossem crer e tivessem passado o sangue na porta, eles teriam sobrevivido. Mas eles não creram, por isso morreram. Então, depois disso, o faraó, vendo o que tinha acontecido e vendo a grandiosidade do poder de Deus, amoleceu o coração e resolveu libertar o povo. E aí, você mostra as mãos do povo liberta, as correntes quebradas. E aí você explica que a Páscoa começou a ser comemorada nesse momento porque era a libertação do povo de Israel do Egito, a libertação do povo da escravidão. Páscoa significa passagem, significa a passagem do anjo da morte que não matou o povo de Israel, a passagem do povo de Israel pela libertação, através do poder de Deus. Mas essa história tem muito tempo. Hoje, nós comemoramos a Páscoa por alguns outros motivos. Assim como o povo de Israel era escravo de Faraó, lá, nós também éramos escravos. Porém, nós éramos escravos, do pecado. Mostra que o coração está triste, está chorando. Porque um coração cheio de pecado é um coração preso.
E quando nós estamos em pecado, nós nos afastamos de Deus. Nessa hora, você ensina para as crianças que não sabem o que é pecado. Você pergunta, você sabe o que é pecado? Muitas delas vão responder para você: pecado é xingar o papai e a mamãe, pecado é brigar com o amiguinho, é bater, né? E você vai falar, claro, isso mesmo, tá certo, mas vamos repetir comigo? Pecado é tudo aquilo que eu vejo, que eu falo, que eu escuto e que eu faço que não agrada a Deus. Pede para eles repetirem umas 2 vezes isso para eles entenderem o que é pecado. Depois você volta com o coraçãozinho triste e diz: tá vendo? O nosso coração, quando ele está com pecado, ele se afasta de Deus, porque Deus é santo. Deus não peca, ele não gosta de pecado. Mas como Deus nos ama muito, assim como ele amava o povo de Israel, para nos livrar do pecado, ele enviou o seu único filho, Jesus, para nos salvar. E sabe como Jesus nos salvou? Morrendo na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou consigo todos os nossos pecados. Ele limpou os nossos corações para que Deus pudesse ficar perto de nós de novo. Quanto amor, não é verdade? E aí, o nosso coraçãozinho ficou assim, liberto, feliz, longe do pecado. Por isso que quem representa a Páscoa não é o coelhinho, mas sim o cordeiro. Porque o cordeiro simboliza Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Nesse momento, você ensina essa frase para as crianças e pede para que elas repitam com você. Jesus é o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Para que eles possam mentalizar essa frase, absorver e poder dizer para o papai, para a mamãe, para os amiguinhos que o coelhinho não é representante da Páscoa, mas o cordeiro que é Jesus. Depois que você acaba de explicar a história, depois que você acaba de passar a mensagem para eles, o ideal é que você faça alguns tipos de dinâmica. Mas as dinâmicas, como eu disse no começo do vídeo, precisam ter a ver com a aula, porque senão eles se dispersam. E se eles se dispersarem, eles não levam a mensagem para casa. Então o ideal é que as brincadeiras tenham a ver com a mensagem que você está passando nesse momento. Se você tem uma turma mista, o legal é você dividir essa turma, os pequenininhos e os maiores. Eu fiz, por exemplo, um jogo feito de EVA. Esse jogo é um jogo da memória, mas ele precisa que as crianças saibam ler. Então é legal para fazer com as crianças maiores. Ele é feito de EVA, olha, e ele é um quebra-cabeça no qual você monta. É um jogo da memória onde você tem que achar as 2 partes e monta, ó. Cordeiro, aí tem a cruz, o sacrifício, a Páscoa, entre outros símbolos verdadeiros da Páscoa. Assim os maiores conseguem brincar e lembrar do verdadeiro significado da Páscoa através das imagens. Isso é muito bom para os maiores. Agora, os pequenininhos que não sabem ler, você pode fazer uma outra atividade com eles. Uma atividade de pintura, colagem. Eu separei uma atividade de colagem e pintura para fazer com os meus pequenos, que era essa aqui, onde eles pintavam o rostinho e as patinhas do cordeiro e no meio eles colavam algodão. É divertido e é algo que eles podem levar para casa. Agora, se você tem uma turma que você pode fazer um pouquinho de cada, eu também separei uma outra atividade, que é essa caixinha. Eles cortam, pintam e levam para casa. Trabalhinhos que eles podem levar para casa é muito bom. O legal dessa atividade da caixinha é que você pode dizer que é para dar de presente pro papai e pra mamãe. Isso impulsiona a criança a fazer mais bonito, a dar para a mãe, para o pai, contar um pouco da aula, o que ele falou, por que é aquela caixinha, por que é um cordeiro. Muitas vezes as crianças são canal de bênção em casa. Então a gente precisa pensar numa maneira deles interagirem com os pais, contarem para os pais o que houve na aula. Nem todos os pais são cristãos, então a gente precisa pensar nisso. Tá bom, tias e tios? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje na aula. Eu espero ter ajudado, espero que, os materiais, a história, os visuais sejam de bom uso para vocês.
tá? E até o próximo vídeo. Não esquece de seguir e de dar um like, tá bom? Tchau, tchau!